Vitinho? Tudo tranquilo. Apesar da chuva, a gente teve um segundo tempo bom, pelo menos, do São Paulo. Rapaz, e não foi pouca chuva não, né, Não, Pedro? foi muita. O Campeonato Paulista tá meio num clima de copinha, né? A copinha que tem... Você jogou copinha, Pedro? Joguei uma. Eu já tinha subido pro profissional, desci pra jogar. Você lembra de ter pego um temporal desses? É muito comum pelo interior de São Paulo, mas não peguei, né? não peguei. Peguei um calorão. Foi em Piracicaba, aí minha também chave. não tem como escapar. Ou vai pegar um calorão, ou vai pegar a chuvarada. Vamos chamar o Paulo César Vasconcelos, que não precisou pegar chuva, tá em casa, né? Então pode participar conosco, sequinho, abrigado. Boa noite, Paulo, tudo bem? Salve, Marcelo, grande Pedrinho, quem nos acompanha, só eu sem que não tô ouvindo, galocha Paulo, e não? sem guarda-chuva. A gente aqui no estúdio não está te ouvindo, Paulo. Não sei se é um... E agora, estão me ouvindo? Opa, alto e claro, tudo bem? Tudo tranquilo, Marcelo, Pedrinho, quem nos acompanha, sem galocha, sem guarda-chuva. Isso. Para participar desse troca de passos, Marcelo. Pois é, você aí em casa, nós aqui no estúdio, podemos nos abrigar, nos proteger. Dentro de campo não tem jeito, né, Pedrinho? Não tem não. Aquela chuvarada na cabeça. E não é a primeira vez já nesse Campeonato Paulista, né? O clássico, o outro clássico, né? Que a gente já teve, o Palmeiras e Corinthians. Também muita água empoçando. A gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo e depois eu vou complementar o que eu vou falar agora. Nessas situações eu era sempre substituído, Barreto. Campo encharcado, levinho. Levinho, o jogo vai ser por cima, tira o Pedrinho. Muito bem, vamos ver alguns dos melhores momentos aí desse jogo concentrado nos minutos finais, né? Sim. É aquele momento em que a gente que vai apresentar o troca de passe já está ali na reta final da maquiagem, está no camarim e aí de repente, opa! Começa a sair um gol atrás do outro, Paulo. Foi assim. Agora, aí não dá para fazer muita coisa mesmo, né, Pedrinho? O primeiro tempo não tinha condições de jogo, na realidade. É uma coisa até discutível, né? Se vale a pena entrar em campo, estragar o espetáculo, porque não tem critério nenhum. Não tem critério tático, não tem critério técnico. Né? A jogada tem um critério. É o critério da Covid. Ninguém está querendo adiar jogo, porque ninguém sabe se o campeonato vai continuar. É verdade, porque... Então, força a barra. Está forçando e essa situação do jogo com o campo nessas condições realmente é inviável. Aí, no segundo tempo, o jogo melhorou um pouco e aí a gente vai entrar no mérito até de uma avaliação do Crespo com pouco tempo. O que ele já está vendo, o que ele já está avaliando individualmente, a percepção de algumas variações que eu tive a oportunidade de fazer o jogo São Paulo e Inter de Limeira. E ele jogou praticamente com um jogador a mais um tempo inteiro, e mais uns 10 minutos. O jogador da Inter de Limeira foi expulso no 40, mais ou menos, no final do primeiro tempo. E ele não mudou, continuou com os 3 zagueiros, achei que poderia ter feito algo diferente. E não mudou. E nesse jogo ele muda, e a gente vai falar muito sobre isso, conhecendo o elenco. Segundo tempo mais forte do São Paulo, consistente, encorpado. E um Santos que não contou com a sua principal peça, que era o Marinho, que eu não sei também se faria alguma coisa com o campo nesse estado. O São Paulo abriu o caminho pelo alto, né? Mas depois os golaços vieram com troca de bola, com bola rolando, apesar dessa chuvarada toda. Pois é, e tem uma coisa curiosa, né? O Santos anunciou uma escalação e quando viu o campo encharcado, o Ariel Roland sacou o Gabriel Pirani e colocou o Bruno Marques, de um jogador de 1,94 m. A intenção, certamente, do Roland era, no primeiro tempo, fazer o Santos jogar com bolas cruzadas sobre a área. Não aconteceu. Ou seja, tirou o levinho, né? De novo. Que nem o Pedrinho fala. Tirou o levinho. Recuou o Jean Mota para o meio de campo. No segundo tempo, o Crespo mexeu no São Paulo. Ele tirou o Arboleda, botou o Rojas aberto pela direita, o Gabriel Sara foi para a esquerda e o jogo do São Paulo funcionou. E eu chamo a atenção, o Pedrinho estava falando que ele fez essa semana São Paulo Internacional, para o crescimento que está tendo nesse início de temporada o Pablo. Foi a contratação mais cara do São Paulo em 2018, se destacou no Atlético Paranaense, 26 milhões de reais à época. E até agora o Pablo tinha sido muito irregular no São Paulo. É um jogador inteligente, que conhece muito bem como se posicionar dentro de campo. E nesse começo de trabalho do Crespo tem se destacado, Marcelo. E aí na reta final, um golaço atrás do outro. Tietê tinha entrado um pouquinho tempo antes de acertar essa bola no ângulo aí, né, Pedrinho? Acho que foi no lugar do Luciano. Segundo gol que ele faz de perna esquerda, assim, de fora da área, né? Ele fez um Fernando Diniz, não me lembro qual o jogo agora. Flamengo, pode ser? Pode ser, Flamengo. A questão até da substituição que o PC falou, e era o ponto que eu queria abordar. Acho que foi outro rubro-negro, foi o Atlético Paranaense. A questão
da substituição que ele bota o Rojas no lugar do Arboleda, e aí entra a percepção do treinador, né? Porque num campo encharcado, num campo pesado, ele tira um cara alto, né? Que o jogo estava por cima, ele coloca um cara ligeiro, não sei se ele já teve a informação que o campo estava em um estado melhor, e aí ele desce para uma linha de 4, né? Trazendo de novo o Reinaldo para fazer a lateral e do outro lado o Igor Vinícius, e usando a velocidade do Rojas, que é um improviso, que é o drible, que é o que o Fernando Diniz precisou e não teve quando perdeu o Antony, nesse terço final. Então, eu fiquei assim, satisfeito, porque no jogo da Inter eu achei que ele fosse morrer com 3 zagueiros, e não é nada contra, eu adoro até essa saída de 3. Só que naquela situação com um jogador a mais, ele poderia ter dado uma mudada, e ele não mudou. E nesse jogo que eu não esperava pelas circunstâncias, ele fez uma alteração e já percebe que o São Paulo teve uma leveza quando o Rojas entrou. E a questão do Pablo, só me esticando um pouquinho, é um jogo diferente, é um modelo diferente do Crespo. Crespo tem um jogo mais posicional, então o Pablo não se distancia tanto daquele setor onde ele gosta. Com o Fernando Diniz, todo mundo se agrupava próximo à bola, né? Fazendo aquela aproximação e todo mundo trabalhando junto. Nesse jogo posicional, o jogador tem a paciência, né, de se movimentar nos setores de acordo com a bola. Eu acho que isso facilitou também o jogo do Pablo. Vamos abrir mais uma janela no nosso telão para participarem conosco Luiz Carlos Júnior e Roger Flores, que participaram da transmissão. Antes eu vou ouvir o PC, que já chamou. Fala, Paulo. Não, é só para reforçar essa questão que o Pedrinho falou sobre a formação do São Paulo e a alteração que o Crespo fez no segundo tempo, que antes de começar o jogo, ao ser perguntado pela nossa repórter Fabiola sobre a escalação do Rodrigo Nestor, ele falou, para esse jogo eu pensei nisso, mas especificamente para esse jogo. Então é interessante porque você começa a conhecer um pouco a linha de trabalho do treinador. É aquele treinador, pelo menos indicou para mim, nessa resposta à Fabiola, que ele não vai ficar preso a um determinado tipo de escalação. Pode haver variação, que não é muito comum aqui, muitas vezes a gente estranha, e aí já sai criticando quando o técnico adota esse tipo de variação, mas o São Paulo pode ter essas variações dependendo de como vai se comportar ou de como vier armado o adversário. Tá aí o Pablo comemorando o bonito gol que fez, enquanto nós já temos janelinha aberta para Luiz Carlos Júnior. Fala, Luiz, tudo bem? Fala, Baeto. Só completando o que o Pedrinho estava dizendo, a Fabiola Andrade informou durante a transmissão que o Arboleda sentiu um pisão no pé. Mas a partir daí ele de fato muda. Deixa eu apresentar mais um aqui para bater papo conosco. Mr. Flowers, Roger Flores. Alô, Roger, boa noite. Boa noite, Luiz. Teve esse pisão, né? A informação da Fabiola traz o pisão que o Arboleda foi substituído pela lesão, mas não deixa de ser uma... Ele podia botar um outro zagueiro, né? Ele fez uma interpretação diferente daquilo que o Pedrinho entendeu no jogo passado, né? E por isso surpreende, mas uma interpretação que deu muito certo. Não só a entrada do Rojas pela direita, mas a pegada do Luan por dentro também. Foi ele que iniciou 2 jogadas por ter pressionado, roubado a bola numa intermediária ofensiva em cima do Soteldo as 2 vezes, até porque o Soteldo de costa no campo defensivo não vai funcionar, né? É um jogador que tem que receber a bola de frente, partir com espaço para poder buscar o improviso, o 1 para 1, e jogando de costas no campo defensivo. 2 vezes o Luan fez a leitura correta para roubar a bola e dar início a 2 gols do São Paulo. Acho que foi um jogo muito fácil de leitura, né? Quer dizer, no primeiro tempo não tem uma leitura, porque não tem é um jogo, né? Muito disputado, mas no segundo tempo uma leitura muito fácil de um São Paulo amplamente dominador, entendeu mais rápido o campo, entendeu que pelas laterais seriam jogadas mais fáceis de serem construídas, e por ali o São Paulo começou a ganhar o jogo. O Rojas busca um escanteio numa jogada quase que perdida no primeiro gol, e uma bela batida do Dani por um golpe de cabeça muito bom também do Sara. A gente está vendo aí os melhores momentos. Olha só como é que o primeiro tempo foi só água, né? O melhor jogador em campo no primeiro tempo é a água. Foi quem fez mais desarmes, quem mais atrapalhou. Zagueiraço, né, Luiz? Zagueiraço. Acho que foi o nome mais citado do primeiro tempo. Lá vem Soteldo, pegue pra água. A água foi uma loucura o primeiro tempo, só dava água. E é isso. Acho que o placar foi digno do que o São Paulo apresentou no segundo tempo e o Santos não aproveitou.
O Santos é um time que vai ter que estar preocupado aí nesse início de temporada, né? Não pode contratar. Perdeu 2 jogadores que eram importantíssimos, né? O Veríssimo e o Pituca. Não tem peças de reposição. A altura, né? Peças é lógico que tem, o Santos tem garotos Roger, da base. Diga, Marcelo. Nós estamos em março de 2020 ou março de 2021? 21. Porque você está falando tudo que a gente falou do Santos no ano passado. E o Santos chegou na foi vice da Libertadores. Pois é, mas aí o raio vai ter que cair 2 vezes no mesmo lugar, né? Esse aqui é o problema. Fazer o que o Santos fez em 2020 não é uma coisa que você pode se programar para fazer todo ano, né? Barreto, você que é artilheiro em pelada, você faz essa que o Léo Pelé perdeu, hein? Depende da poça, né? Se a poça já tiver baixado... Esse gol do Luciano aí é um dos gols iniciados pelo Luan, né? Uma pressão pós-perda ali no campo de ataque, mas achei que o Luiz Felipe poderia fazer coisa melhor ali, né? O Luciano, com muita facilidade, num campo pesado, difícil de carregar a bola, foi carregando, a defesa foi abrindo, e aí ele bate pro gol ali, o Luan Pérez... Tem gol contra, segundo o Sandro Meirahit, isso é gol contra do Luan Pérez. E o quarto gol, esse é o terceiro ainda, né? Um belo lançamento do Igor Vinícius, a movimentação do Pablo. O John ficou no meio do caminho. Ele já tinha feito uma jogada parecida no primeiro tempo, onde ele ficou indeciso, mas aí ele foi de novo e conseguiu fazer o corte, né? A pior decisão é ficar no meio do caminho. Quando ele fica no meio do caminho, ele dá todas as possibilidades pro atacante escolher qualquer jogada para definir. Ele não, se ele sai meio que atrasado, ele tem alguma possibilidade, né? Chega, faz uma falta, para a jogada, mas o gol ele não toma. Ali outra saída errada aqui pro baixinho, pro sorteio. E olha o Luan de novo, ó. O Luan de novo pressionando de frente, recupera a bola e a bola chega no Tietê para fazer esse golaço. Você tem razão, você citou na transmissão o gol do Audax contra o Corinthians, foi parecido mesmo. E com a perna esquerda, né? De fora da área também. Ele fez contra o Flamengo no Maracanã esse ano, um dos... Mas eu acho que foi com a perna direita. Se não me engano, foi nessa câmera aí, Luiz e Roger, que deu para ver acho que é o Luan que vira para o banco, talvez para o Crespo ali e vibra com a roubada de bola. Ele foi muito importante, né? Em 2 gols ele participa diretamente com essa leitura de pressionar, principalmente um jogador mais frágil fisicamente, jogando de costa no campo defensivo. E aí a inteligência de fazer... a pressão em cima desse jogador para roubar e já acionar os homens de frente. Aí, voltando à situação do Crespo, ele acha que preferencialmente, ele gosta de jogar preferencialmente com 3 zagueiros, mas nos 3 jogos, no primeiro jogo o São Paulo estava atrás, ele tira um zagueiro para buscar o empate. Aí no segundo jogo, com a vantagem numérica, ele treina. A sensação que eu tive, o Pedrinho, falei até com o Pedrinho na transmissão, que ele faz a opção por ficar com os 3 zagueiros para treinar. Sim. E hoje ele joga 45 minutos com 3 zagueiros. Só em relação ao que o PC nos traz da informação de que a Fabiola faz uma pergunta e o Crespo fala assim, olha, para esse jogo é isso que eu escolhi, porque eu achei que a Fabiola deixou ele meio que desconcertado, né? A Fabiola, quando vai fazer a pergunta para o Crespo, pergunta assim, você prefere então um jogador mais qualificado tecnicamente ou mais habilidoso algum do que o outro para iniciar a partida? Aí ele, para não afirmar que prefere aquilo, ele falou, não, para esse jogo eu inicio dessa forma, porque seria até... Deselegante com o Luan, né? Deselegante com o Luan, e logo em seguida a imprensa ia ficar assim, ele falou que o Nestor é mais qualificado tecnicamente do que o Luan e na verdade, num contexto coletivo, ele não poderia dar aquela resposta. Ele fugiu bem, eu acho que ele fez um bom trabalho de casa. E a Fabiola também, né? Não, porque lógico. Quando o treinador tem que se virar para responder, porque o repórter, né? Isso. A repórter, no caso, fez a pergunta certeira. Pedrinho? E o que é curioso é que o Nestor, ele sai mais pro jogo realmente. Ele é um meia muito mais ofensivo do que se posicionar à frente dessa linha de 3 zagueiros. E então essa escalação ela foi feita antes de saber o estado do campo. E ele manteve isso mesmo porque teoricamente, se você tem um campo que não vai ter jogo, você tem que ter um cara para combater muito mais do que o técnico, porque o técnico não vai jogar. Agora, isso indica que o Crespo quer, no momento, é implementar o estilo de jogo dele, independentemente de circunstâncias, porque você está falando de um momento em que tem uma expulsão e ele não muda o time. Sim. Mantém os 3 zagueiros.
e outro em que o campo não vai privilegiar a saída de bola, mas ele mantém o estilo. Não, é bom deixar claro, Barreto, que a gente fala sempre em cima do que a gente imagina, Claro. e não quer dizer que a gente esteja certo. Claro, são observações. Eu até conversando com o Roger aqui dentro, eu falei, ele poderia manter a saída de 3 contra a Inter de Limeira com um jogador a mais, mas tirando um zagueiro. Ele fazia a saída de 3 puxando o Luan, ele poderia ter tirado o Léo Pelé, ou deixado o Léo Pelé, que é canhoto, tirava um dos zagueiros, trazia o Luan por dentro, ele ia ter saída de 3 e colocasse o meia mais ofensivo, porque ele tinha um jogador a mais. Porque a saída de 3, não necessariamente, ela tem que ser com 3 zagueiros. A seleção brasileira faz saída de 3 com lateral direito, com Danilo. O Atlético Mineiro faz com o Guga, os 2 zagueiros e o Guga, saída de 3. Não necessariamente tem que ser o zagueiro. E como ele tinha um jogador a mais, eu fiquei assim, cara, acho que ele vai morrer nessa saída de 3 com um jogador a mais, podendo... E ele não mudou. E hoje, surpreendentemente, pelo estado do gramado, quando o Arboleda sente, né, como foi dito, ele vai e entra com o Rojas e muda realmente a dinâmica do jogo do São Paulo. Uma das leituras possíveis é essa, né? Foi o Roger que chamou? É que ele quer fazer o sistema dele ser assimilado. Apesar da chuva de pipoca, hein? Porque o Crespo também já foi apresentado. Não que o futebol argentino também seja, é um absurdo, né, Marcelo? Um mar de rosas, mas ele já foi apresentado às nossas características locais aqui, né, Paulo? O time dele já tomou banho de pipoca no ônibus, mas... Pelo visto, Roger, é uma das leituras, claro, né? A gente não pode aqui bater Sim, e nesse martelo. início de trabalho, principalmente nessa fase de Campeonato Paulista, eu acho que ele tem que testar mesmo, ele tem que fazer as pesquisas internas de posições, de que cada jogador gosta de jogar, onde ele pode utilizar cada característica, os testes também. Eu acho que ele está correto no pensamento dele. E né? o momento de testar é esse, porque daqui a um mês São Paulo joga a fase de grupos da Libertadores. E em relação ao Nestor, né, o início do Nestor, ele tem que fazer uma pré-eleção. Provavelmente a pré-eleção ele define o time titular. Eu acho que hoje em dia é assim. Não sei se o Pedro tem algumas informações diferentes. Ele treinou hoje às 11 da manhã, hein? Porque ele treina no dia do jogo. Na nossa época, né, Pedro? A gente já sabia do time no dia anterior, né? Verdade. Já dormia. A gente tinha que dormir de chuteira, né? Apesar que tinha os coletivos de madrugada, né, Roger? Coletivo de madrugada? Explica isso, Pedrinho. Como é que é um coletivo de madrugada? Às vezes a gente dormia titular e na hora do jogo tava no banco. Cabeça de treinador, quando vai dormir, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né, Barreto? Estranho naquela madrugada. Tem algumas conexões, alguns sonhos, assim, que treinador gosta de mexer na madrugada. Porém, hoje em dia, as informações que a gente tem é que ele vai levando isso para o mais perto do jogo possível, a escalação do time titular. E aí, provavelmente, quando ele escala o Nestor, a chuva não tinha caído ainda. E aí ele não quis mexer, né? Lembrando que no Santos, o Ariel mexeu. Ele deu a escalação oficial, foi Ele ia começar com aquecimento. Ia começar com o Gabriel Pirani e ele muda em função da chuva e coloca o Bruno Marques. Ele vai para o aquecimento com o time escalado. E aí, quando ele vê o campo naquelas condições, ele faz a modificação, ele coloca o Bruno Marques, que é um jogador muito mais alto, de contato físico. E até funcionou no que dava para funcionar no primeiro tempo. E aí, Agora, quando o campo cá. melhorou no segundo tempo, ele modifica novamente o time. Time que ganhou, a gente fica vendo várias mexidas do treinador, né? O que pode ter funcionado ali, o time faz 4-0, né? É mais fácil da gente observar, né? Agora, o Roland encara o seu primeiro clássico com 4-0 contra. Barreto, o Roger falou, dá a palavra para o PC já? Foi o PC que chamou ou não? O Roger falou sobre leitura de jogo. Se a gente observar o terceiro gol, e aí eu fico pensando, será que é culpa do treinador? Né? O terceiro gol que sai o lançamento para o Pablo, num linguajar mais acadêmico, é uma bola descoberta. O jogador do São Paulo tem toda a visão do campo aberto, com possibilidade de passe. E, se eu não me engano, o Luan Pérez, ele está com um posicionamento que ele já teria que estar correndo para trás, ele está com os 2 pés ali. Quando ele gira, o Pablo já saiu nas costas para dar esse facão e fazer o lançamento. Então, eu acho também, eu converso muito com o Roger sobre isso, que a tomada de decisão, ela tem um poder crucial no modelo de jogo do treinador.
Eu posso Óbvio. passar todas as informações para você, Barreto. Se você tomar a decisão errada, como uma leitura de jogada, ele está vendo que a bola já está de frente. Olha lá, olha os dois pés, um do lado do outro. E o Pablo já está correndo. Se na hora desse lançamento ele já estivesse correndo para trás, de repente ele poderia até dar um desvio de cabeça. E é importante esclarecer, né, Pedrinho, que a tomada de decisão ela também pode ser treinada. Sim, Quando a gente fala de tomada de decisão, fica parecendo que pode ser um improviso. Porque isso a a bola descoberta, esse termo bola descoberta, é porque não tem nada pressionando o adversário, não tem nada cobrindo a visão. Então, assim, ele já sabe que a bola está livre e ele está lá no meio de campo. Então, ele já poderia fazer o movimento antes. O Pedrinho falou que a gente conversa bastante. Ele foi sutil, ele foi delicado, porque a gente briga bastante. Porque a gente... ele tem as convicções dele, eu tenho as minhas. A gente pensa parecido muitas vezes e algumas vezes, poucas, a gente pensa diferente. E o Pedro foi cracaço de bola e na leitura dele de futebol, nesse futebol moderno, ele gosta muito dessa questão da saída de bola e da pressão pós-perda também, do time que está no ataque para pressão pós-perda. Eu sou um cara que eu me cuido um pouquinho mais, né? Que eu gosto de uma coisa mais equilibrada. Nesse lance específico da bola descoberta, eu acho que sai num erro bobo de passe, numa bola numa tentativa de acionar o Soteldo do lado esquerdo. O Soteldo faz o movimento correto, que é fugir da marcação para ter o espaço para dominar ela e partir para cima do adversário. Aí o passe é muito errado e vai no pé do Igor Vinícius. E aí tira a possibilidade dessa pressão muito rápida para pressionar o Igor Vinícius. E aí é uma questão lá atrás do jogador que torce, né, Pedro? Do zagueiro que está ali torcendo pela ação ofensiva do seu time e já esqueceu que tem que marcar, que tem que desconfiar de um erro ofensivo do time dele para estar bem posicionado. É muito mais, eu acho, que um erro de posicionamento da zaga do que realmente a questão de corre para frente, corre... Olha só, eu acho que é o Sandro que erra. Esse domínio aí, ó, Roger, essa dominada aí, ó, o Luan Pérez já tem que correr para trás. É bola descoberta, sem pressão nenhuma, o lançamento vai entrar, ele está na linha do meio de campo. Ele faz exatamente o que você falou, ele fica admirando a jogada. Né? Então ele tem que ter a leitura, ele sabe que alguém vai dar um facão nas costas dele, a bola está limpa para o jogador fazer o lançamento. Se ele girar para correr, o jogador já vai estar finalizando, como foi que aconteceu. Então, assim, ali não tinha como dar a pressão pós-perda. Aí você entra com outro princípio de jogo, é chato isso. Mas olha lá, ele está com os dois pés e o Pablo, olha o Pablo lá do lado dele, já em movimento. Mas, Pedro, vamos colocar mais um ponto. O Luiz Felipe, ele não está muito mal posicionado também? Sim, também. Porque ele está 2, 3 metros atrás da linha da zaga, né? E está longe do Pablo, que é o único cara ali na frente. Sim. Também. Eles estão um pouco avançados, né? Avançados. A linha tem que ser na linha da risca do meio-campo, até porque a linha do meio-campo deixa aí, Roger, deixa o Pablo em posição legal. Aí o termo que você usou é esse. Os dois zagueiros estão torcendo, né? Não, e outra coisa, Luiz. Estão admirando o lance que acontece. E aí é mais um erro. Porque se você joga com um bloco alto, como estava o Santos lá na linha do meio de campo, o goleiro hoje ele faz parte dessa compactação. Então, se ele está mais à frente, provavelmente ele faria o corte. A gente vê muito o Neuer fazendo esses cortes e a gente fala assim, nossa, a bola está entrando e o Neuer está tendo que sair igual um maluco. Não, aquilo ali é treinado. Ele está ali para fazer o acompanhamento e a compactação das linhas. Muitas vezes a gente acompanha, Luiz, a gente vê uma jogada e pensa na reação do jogador, né? Mas o futebol moderno está ensinando a gente a avaliar muito antes disso. Exatamente esse exercício que o Pedrinho fez agora. Ele reagiu daquela maneira porque ele deveria estar ali. Aquela era a movimentação esperada dele. Qual era a linha que ele deveria estar seguindo, né? O goleiro. O Pedrinho acabou de falar do goleiro. Foi uma decisão errada. Mas na verdade, não é só a decisão. Erram, né? O sistema defensivo inteiro erra. Isso aí. Porque o Luiz e o Luan estão torcendo e o John está acompanhando a distância. O único cara que está ali com condições, numa eventualidade, para receber a bola é o Pablo. E está todo mundo... Eles estão atentos a outras coisas, não o Pablo. Sai e volta. Aí volta. Ele aborta a saída.
Pois é, ele mas tem que estar mais se à ele já frente, olha, tivesse ele lá está na dentro frente. da área, ele está dentro da área, ele tinha que estar pelo menos na cabeça da área, ele, naquela meia-lua que fecha a área, se ele está ali, ele tem 2 metros, 3 Olha metros só, à frente e faz o corte. O Alisson, que estava à frente dos dois, é quase surpreendido quando ele vê o... Você vê, presta atenção, tem uma Sim. câmera que está de trás, É. mostra o Alisson leva um susto, aí ele corre. Ele dá uma corrida que já não serve mais pra nada, né? E aí Exatamente, não serve pra demonstra nada, é só no exatamente susto, né? que o posicionamento lembrando- tá errado. só Bons lembrando tempos, Paulo. que- Bons tempos da pelada que tinha aquele zagueiro que subia, via que não ia dar tempo de chegar e gritava, goleiro! Né? Dava até aquela encolhidinha no pescoço, assim, ó, tipo... Cada vez Não é mais o minha. futebol pede que você anteveja a jogada, Claro, né? sim. Quer dizer, o nível de atenção ele tem que ser muito elevado. O saldo que esse clássico deixa é de que, em relação ao São Paulo, o Crespo já tem uma base sobre a qual ele pode trabalhar. Mas, em contrapartida, o Ariel Rolando Santos, ele perdeu um jogador que foi essencial no Campeonato Brasileiro para o Santos, que foi o Diego Pituca, um dos melhores jogadores do campeonato, jogador de meio de campo, que fazia uma diferença para o Santos. E o trabalho de construção do Ariel para essa temporada do Santos, além das limitações financeiras que o Santos tem, ele vai ser mais árduo. E já nessa terça-feira, o Santos estreia na pré-Libertadores enfrentando o Deportivo Lara. Então, são 2 times em estágios diferentes. Agora, fundamental, Marcelo, é que a gente vive hoje uma fase de entusiasmo e linchamento. Um você glorifica e o outro você lincha. Provavelmente amanhã vai ter muita gente já glorificando o Crespo e linchando o Ariel Rolando. E eu entendo que não é nem para uma coisa, nem para outra em relação a esses 2 trabalhos que estão apenas começando. Ô Marcelo, só para a gente, eu acho que fechar essa questão desse gol, a gente tem que lembrar também que existem momentos, a gente tem que fazer os recortes do jogo. Nesse momento do jogo, o Santos já estava perdendo por 2-0. Então já é um time que está indo quase que de qualquer maneira para frente, é um time que se expõe mais. Para a gente também não falar assim, olha, errou aqui, errou ali, errou ali. Às vezes você tem que correr mais riscos mesmo, né? Perdendo por 2-0 já no segundo tempo, você avança suas linhas, você tenta deixar de mano aqui atrás. Ô, Roger. E as coisas vão acontecendo. A gente não é a mesma cobrança do que o jogo tivesse empatado, uma diferença de um gol, que você tem que se cuidar mais quando você vai para frente. Como você falou que a gente gosta de discutir, vamos discutir um pouquinho. Mas essa é uma questão no Brasil, né? Como a gente se desorganiza com o ambiente, com o placar inverso. Né? A gente vê, o time toma 1-0, ele já muda completamente a postura, ele já quer ir de qualquer jeito. Ele toma Pedrinho, 2-0, sabe ele quem veio à muda. cabeça agora? Hã? O 7-1. Me veio à cabeça agora Sim, claramente o 7-1. eu digo assim, a gente é movido dentro de campo ainda muito mais pela, por exemplo, a atmosfera dentro do campo. Se eu tenho uma função para fazer, o Barreto está com a bola, não é para eu dar o bote no Barreto, é para eu segurar aqui, negociar o espaço com ele. Mas se a torcida está aqui do meu lado gritando, vai em cima dele, aí o ambiente me move para que eu tenha uma ação que não é ação tática. Não é ação técnica. Você pode ter um plano de emergência, né? Exatamente. É aquele momento da partida em que você vai aceitar correr risco, Sim. mas ainda é um plano. É um plano. Agora, eu não posso, devido às circunstâncias da partida, eu me desorganizar porque eu preciso vencer, sendo que eu não treinei nada daquilo. Então, assim, às vezes a gente dá um passinho para trás na questão tática, porque ainda existe resistência de futebol raiz, né, daquela época. Aí a gente vem com aquela história, o Brasil é o país pentacampeão do mundo, o Brasil é uma fábrica de talentos, e a gente acha que a gente vai ganhar a Copa do Mundo assim, e não é. Muito bem, a gente está sempre precisando tomar decisões, Luiz. Por exemplo, o editor fala com você pelo fone, com o apresentador do programa. Olha, está na hora de se despedir do Luiz e do Roger. Aí vem o Roger e puxa uma discussão com o Pedrinho. Aí você tem que decidir. Deixo a treta ou segura? Nesse momento, decidi pela treta, Luiz. Daqui a pouquinho nós vamos chamar o Hernan Crespo, que já está falando. Mas diga lá. Eu queria falar o seguinte, que eu fiquei muito preocupado com o meu amigo Roger. Por quê, cara? Deixa a gente ficar na treta, tu vai buscar outro assunto. Não, eu tô tenso. Não, é a treta. Ah, é? É, porque é o seguinte... O Roger, não, porque eu tô brigando. Olha o bíceps do Pedrinho, amigo. Ah, mas Vai dar ruim pro Roger. não, mas o bracinho dele é curtinho, não tem envergadura, não. É só manter a distância segura, né? Ô, Luiz, mas se ele correr, eu não pego ele, porque ele está correndo 15 quilômetros. Isso, cada um, Não, cada um o com as Pedrinho suas foi armas. perfeito na colocação dele aí nessa última questão, né, de desorganização.
Mas eu acho que muitas vezes você tem que arriscar, sim, num jogo... por exemplo, voltar um pouquinho de Campeonato Brasileiro, no jogo final do São Paulo contra o Flamengo, né? O Flamengo perdia o jogo por 2-1 naquele momento, precisava vencer a partida para não depender do resultado do Corinthians com o Inter, e o Rogério Ceni optou por manter o seu esquema tático, botou o João Gomes no lugar do Diego para ter uma proteção maior, a outra substituição não vou lembrar, mas ele não fez coisas diferentes para buscar... Ele botou o Mateuzinho na lateral direita. No lugar do Isla, isso. Não fez coisas diferentes para não mexer taticamente na equipe, para tentar, de alguma forma, mudar o que estava acontecendo dentro do campo e que, na minha opinião, aquelas modificações não alterariam nada, coisa que realmente aconteceu. Não alterou nada e ficou dependendo daquele desespero do Inter em cima do Corinthians, confiando muito mais na equipe do Corinthians do que no Flamengo para fazer alguma coisa diferente. Mas o Pedrinho tem razão, a gente se desorganiza muitas vezes. Num clássico é difícil, você está tomando por 2-0, faltando 15 minutos, realmente... aqui no Brasil, o torcedor pede esse ímpeto de ir para frente de qualquer maneira, você corre esse risco de tomar o terceiro, o quarto gol, mas você também mostra para o seu torcedor que você quer, de alguma forma, buscar algum resultado. Eu só acho que são recortes que a gente faz durante a partida para analisar taticamente o que está acontecendo. Mas hoje o segundo tempo foi todo do São Paulo. O São Paulo fez uma leitura mais inteligente, fez as modificações que deram certo. 4-0, eu acho que mostra a superioridade do São Paulo no jogo. Eu acho que o Santos vai ter muito trabalho nessa temporada. Uma situação que me chama a atenção, pelo menos nesse início do trabalho, é que o Pablo está ganhando espaço. O São Paulo fala no Borré, mas parece que o Crespo está gostando muito do trabalho do Pablo e vai ser uma briga difícil pelo Borré, né? O River quer, o Palmeiras assim, quer. Não, e nessa situação, financeiramente, o Borré é caro. Financeiramente, eu acho que está brigando com dois times que hoje não estou falando... Tem mais estrutura São Paulo tá numa crise financeira grave do que o São Paulo. Então, eu acho que a solução foi a maior contratação da história do São Paulo. Talvez a solução esteja dentro do próprio Morumbi. Luiz Carlos Júnior, aqui no Troca de Passe não tem desorganização tática. O professor mandou eu me despedir de você e do Roger Flores e chamar o Hernan Crespo. Então é isso que a gente vai fazer. Valeu, Luiz. Valeu, Roger. Valeu, galera. Abraço. Vamos então com o treinador do São Paulo. Primero, bueno, vamos a hablar de Miranda y también de Orejuela. Esto indica que el club se está moviendo también. Entendemos que el plantel, queremos un plantel competitivo en todas las líneas. Creo que la llegada hacia de Orejuela y Miranda nos va a dar esa competencia, sobre todo en los momentos claves de este inicio de año, ¿no? Cuando empiece Copa Libertadores y Paulistao, va a haber muchos partidos de altísima exigencia, entonces este plantel necesita un recambio para mantener el mismo nivel y bueno, estamos completando el plantel despacio, pero bueno, primero darle la bienvenida a ellos, pero fundamentalmente hoy la noche del grupo que está hoy aquí, que concentró aquí, todo el grupo, el que estuvo en el banco, que no entró, los que entraron 5 minutos, los que entraron 10, todos han hecho un partido excepcional. El cambio táctico de Joao Rojas era... Sí, perdón. El cambio táctico fue primero porque Arboleda tenía un problema en el pie y como entendíamos que podíamos pasar a una línea de 4 defensores porque ellos nos atacaban con 3 y venía la bola lunga sobre Márquez, entonces nos alcanzaban 2 defensores contra 1 y entendíamos que Joao Rojas nos podía dar con Sara del otro lado una amplitud como para encontrar juego también por afuera. As modificações táticas que fez no jogo, né, Pedrinho? E também sobre o Miranda. Sobre o Miranda a gente pode até esperar um pouquinho para falar, porque tem também o presidente do São Paulo e ele está querendo um plantel forte, foi a expressão que ele usou, né? E aí, bom,
estavam discutindo a possibilidade de brigar pelo Borré, né? Claro que o Crespo vai querer, né? Tem que saber se o São Paulo... No início da entrevista ele fala que está forte em todas as linhas, em todas as frentes. Então um elenco é importante para isso. O Miranda é um cara que tem história dentro do clube, talentosíssimo, trabalha muito com essas funções mais modernas, né? Está acostumado a receber essas informações. E até a questão do Borré, eu acho que é também para isso. Se chegar num momento em que o São Paulo estiver em frente, em algumas competições, ele vai precisar mudar o time. Vai, PC. Não, e tem um detalhe, né? Se ele, Crespo, jogar muitas vezes com a linha de 3, trazendo o Orejuela, ele ganha uma força que ele não teve pelo lado direito com o Juan Fran, por exemplo. Isso aí. Porque o Orejuela, você jogando com uma linha de 3 e ele trabalhando como um ala, ele ofensivamente é muito eficiente e, ao mesmo tempo, até pela condição física, ele tem também um forte poder de marcação, né? Pelos dois lados, né? Porque do outro lado tem o Reinaldo também. Exatamente. Então ele faz uma saída de 3 espirrando os dois laterais. Eu acho que é por isso até que o Juan Fran não ficou, né? Porque ele precisa de um cara mais agudo e o Orejuela entrega isso. Então o Orejuela não participaria da linha de 3. Não, ele faria como se fosse um ponteiro. Projetados e com liberdade porque na realidade ele dá a amplitude, que é essa largura do campo, ele dá com os laterais, né? Alguns times dão com os extremos mesmos, com os antigos pontas, e alguns times a seleção brasileira ela faz um extremo com o lateral, né? Ela abre o Lodge. O Lodge, mas do o outro Danilo lado fica. Do outro lado, ela fecha com o Danilo na linha de 3 e do outro lado ele faz com o extremo, fez com Cebolinha. Né? Então, assim, ele abre, cada um abre de um jeito. O importante é você alargar. Quando a gente fala em amplitude, é porque você quer alargar essa linha de 4, né? Defensiva. Você quer abrir muito campo para essa linha não ficar tão fechadinha e conseguir os espaços por dentro. Muito bem. Vamos rodar então o presidente do São Paulo, que também falou sobre a possibilidade da contratação do Miranda. A torcida do São Paulo pode esperar, Miranda está retornando. Falei com ele há pouco por telefone. Eu já vinha falando antes do final do ano, sempre conversamos, e o Miranda vem para reforçar o nosso elenco. Falei com ele há pouco, vem um grande valor, uma grande experiência, um grande zagueiro e um São Paulino que ganhou tudo aqui. E com a experiência dele, com a determinação, está muito bem. Na China, ele jogou 19 jogos, 90 minutos. A parte física, a dinâmica, claro. Agora passa por exame médico, aqueles documentos de praxe, mas está tudo certo. E o Miranda é do São Paulo Futebol Clube. Quanto tempo de contrato? 1 ano e 8 meses. Com algumas dinâmicas do contrato que vai agregar valor à marca do São Paulo e principalmente ao elenco do São Paulo Futebol Clube. O presidente tirou o pé do freio, né? Porque normalmente o dirigente fala, não, está quase fechado, faltam detalhes, mas o presidente está dando o Miranda como contratado. Eu só, assim... Fiquei na dúvida, claro, vamos precisar observar, é um jogador que sempre cuidou da parte física, né? Mas esses 19 jogos na China, Pedrinho, a gente já viu que eles não são... não é parâmetro, né? Embora ele tenha feito os 90 minutos de todos esses jogos, mas primeiro, é muito menos do que se faz aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil tem até jogo demais. Né? Mas antes da China, a passagem pela Europa, se a gente já percebeu, os jogadores na Europa eles têm uma durabilidade maior, né? Não só de carreira, como em grandes clubes, né? Jogadores de nomes, eles conseguem se manter em alto nível por mais tempo. Eu acho que pela questão do jogo mesmo, o treinamento é muito específico, a alimentação que eles aprendem. Então, assim, com relação à questão física, não me preocupa. Acho que tem exemplos aí, Nenê, passou muito tempo na Europa, Daniel Alves. Eu acho que vai ajudar muito São Paulo. O Felipe Paulo... Luiz, Rafinha. E tem a dupla que ele pode fazer, não é exatamente uma dupla por setor, mas enfim, uma parceria que ele pode ter com o Daniel Alves, jogador que ele conhece, né, de muito tempo na seleção brasileira. E tem um detalhe, né, o Marcelo, que é o simbolismo, né? O Miranda é um jogador vitorioso dentro do São Paulo. É um jogador que sempre fisicamente se cuidou muito, quer dizer, então não é um jogador que está vindo terminar a sua carreira no São Paulo, mas que já não entrega tanto. Óbvio que a temporada no futebol chinês, ela não serve de muito parâmetro. O Tite já contou essa história em relação, por exemplo, ao Renato Augusto, que é um jogador que ele gosta muito, mas que a competitividade do futebol chinês, ela não está próxima à competitividade na Europa e tampouco no futebol jogado no Brasil, que é muito físico. Agora, se você calcular que o Miranda, para a estreia do São Paulo na fase de grupo da Libertadores, que é em abril, ele pode estar muito bem, é um baita de um reforço para o São Paulo, além dessa simbologia,
um jogador vitorioso, o Pedrinho pode falar disso muito melhor do que eu, você ter um jogador vitorioso, você resgatar esse jogador para um ano que o São Paulo quer que também seja vitorioso, tem um efeito junto aos outros jogadores muito importantes. Aliado à presença do Daniel Alves, eu acho que vai ajudar muito, Marcelo. E já atualizamos a nossa tarja também. O Miranda não está muito perto do São Paulo, ele é do São Paulo. Agora está certinho aí. Já chegou. Todas as informações que a Fabiola trouxe aí na entrevista. Estamos de volta com troca de passes. Pedrinho está aqui comigo no estúdio. Paulo César Vasconcelos participa remotamente. Hoje teve bola rolando nos estaduais pelo Brasil, mas para Palmeiras e Grêmio é véspera de decisão. Amanhã tem o jogo de volta da final da Copa do Brasil. Vamos então com as informações dos finalistas, começando pelo Palmeiras com o Felipe Diniz. Fala pessoal, um abraço para vocês. Amanhã o Palmeiras entra em campo para decidir a Copa do Brasil. O jogo é às 6 da tarde diante do Grêmio e pode ser um jogo histórico, pode colocar 2020 como um dos anos mais vitoriosos da história do Palmeiras. Palmeiras, vale relembrar, já conquistou o Campeonato Paulista, quebrando um jejum de 12 anos em cima do rival Corinthians, faturou pela segunda vez a Libertadores depois de 21 anos e pode, se vencer ou empatar com o Grêmio amanhã no Allianz Parque, faturar o terceiro título da temporada. 2020 definitivamente é um ano para o torcedor palmeirense não se esquecer. O time treinou hoje à tarde, o Abel Ferreira tem praticamente todos os jogadores à disposição para essa decisão de amanhã, com exceção do zagueiro Luan, que foi expulso no primeiro jogo lá em Porto Alegre, não vai poder participar do jogo de amanhã, com isso, Empereur deve ser o seu substituto. Todos os jogadores, claro, como sempre acontece, passaram por exames para detecção da Covid-19. Nenhum atleta teve resultado positivo, inclusive Patrick de Paula, que ficou afastado durante um período, fez a quarentena porque tinha testado positivo, já foi reintegrado ao elenco e está à disposição do técnico Abel Ferreira. O que nós temos que fazer é, amanhã, como disse, desde o início do jogo, ter a nossa cabeça em paz, para quando tivermos a bola termos a tranquilidade e a calma necessária para atacar o nosso adversário nos caminhos certos. E quando não a tivermos, teremos que ser altamente competitivos, porque sabemos que do outro lado está uma equipa com muita competência, com muita qualidade, com um grande treinador, e por isso é que vai ser um jogo extremamente competitivo, mas como disse, as nossas intenções não mudam. O provável time do Palmeiras para entrar em campo diante do Grêmio amanhã na final da Copa do Brasil deve ter o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Empereur e Matias Vinha, Felipe Melo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Rony, Wesley e Luiz Adriano. É isso, pessoal. Um abraço para vocês. Valeu, Felipe. O Palmeiras trabalhava com uma leve esperança de recuperar o Gabriel Menino. Mas aí você acaba botando um risco em campo, né, Pedrinho? Jogador recuperado assim. É um risco para uma decisão, mas teve um reforço agora, que é o Wesley, né? Que para esse momento do Palmeiras é muito importante. O menino vivia um momento excepcional, particular. Aí teve uma lesão grave. E o Palmeiras, eu acho que até por não ter tempo para treinar, o Abel, ele conseguiu se adaptar a uma fase do jogo, que são os contra-ataques, né, as transições ofensivas, que ficou um ponto forte, um ponto muito forte do Palmeiras. Palmeiras, quando ele tem que jogar dentro do campo do adversário, assim como muitas equipes, tem um pouco mais de dificuldade, né? E ele usando a velocidade, roubando a bola, né, e agredindo o adversário nos contra-ataques, fez assim os gols contra o Corinthians, né? Um time que se tornou forte. E agora, com a chegada do Wesley, com o retorno, ele tem a velocidade do Rony e do Wesley. Palmeiras chegou à final de todos os campeonatos que disputou esse ano, Paulo. Que tinham final, evidentemente, né? O Campeonato Brasileiro é de pontos corridos, não tem final. E o Palmeiras não chegou, né? Nós temos até um... Ah, bom, teve um Mundial, né? No Mundial não chegou à final, mas teve o jogo para fazer. Eu estava falando disso, primeiro para usar como gancho para um trecho de entrevista do Abel Ferreira, que a gente vai rodar, e outro também pela questão do cansaço, né, Paulo? O Palmeiras fez todos os jogos de todos os campeonatos. É um time que está fisicamente muito desgastado, disso aí não há dúvida. E é claro que sempre que você vai falar sobre o desempenho do Palmeiras, você tem que ponderar sobre essa questão do desgaste. Entra em campo nesse domingo mais equilibrado do ponto de vista ofensivo, porque o Wesley e Rony
você tem uma possibilidade de ter mais velocidade pelos dois lados, como observou o Pedrinho. Antes, essa questão ficava muito mais limitada e dependente do desempenho do Rony. Agora não. E o Palmeiras certamente vai trabalhar muito com aceleração ofensiva nesse jogo de domingo, porque o Grêmio vai obrigatoriamente ter que sair para o jogo. E obrigatoriamente, muitas vezes, o Grêmio vai ceder espaço para o Palmeiras. É uma vantagem que o Palmeiras leva. Agora, tem essa questão. É um elenco muito desgastado e é um preço que se paga por um calendário apertado e também por você ter a máxima eficiência em várias competições, né? O Abel preferiu ver o copo meio cheio dessa loucura toda aí, está falando em experiências que os jogadores podem absorver de tantas decisões. Para aquilo que tem sido a experiência desta equipa neste ano. A experiência de ter ganho um Paulistão, a experiência de ter perdido um Mundial, a experiência de ter ganho uma Libertadores e a experiência de estar mais uma vez em momentos de decisão, porque é preciso trabalhar muito, é preciso estar muito focado para estar constantemente em momentos de decisão. E este ano esta equipa teve no Paulistão, teve na Libertadores, teve no Mundial, está agora na Copa e temos que usar essa imagem na nossa cabeça. No Paulistão ele não estava, Pedrinho, mas já deve ter feito mais jogos decisivos aqui no Brasil do que no resto da carreira dele, né? Até para ele está sendo uma forma dele ganhar experiência. Então, ele está falando dele também. Claro que sim, claro que sim. Ele está aprendendo junto, né? Sim, tão pouco tempo. Eu acho que com relação ao Mundial, quando a gente fez uma crítica, não é a crítica da temporada do Palmeiras, é especificamente daquele torneio, né? Eu até usei uma palavra que eu acho que faltou inconformismo para o Palmeiras, ele aceitou muito a derrota de boa, porque eu vi um potencial para dar um pouco mais de trabalho. E com relação à experiência, é isso. Em tão pouco tempo, final de Libertadores, final de Paulista, final a competição do Mundial, a eliminação e agora a final da Copa do Brasil, isso aí vai te dando casca para você entender os momentos, né? Outra coisa que o Abel parece estar aprendendo a cada dia, Paulo, é a lidar com a imprensa brasileira. Quer ver? Eu vou trazer mais um trechinho e te peço para comentar sobre essa relação. Esse é sobre o Luan. O Luan é um jogador com história neste clube, é um grande jogador. Vocês aqui são muito dramáticos, vocês colam rótulos aos jogadores, é inacreditável, mas temos que saber viver com isto. Eu já disse isto aos jogadores, para ser treinador nesta liga, nesta competição e ser jogador é preciso ser muito forte mentalmente, muito forte, dar ouvidos a quem temos que ouvir, perceber que a dinâmica do futebol, os programas, os jornais, os blogs faz parte, deixem dizer bem, deixem dizer mal, sejam equilibrados, vocês sabem o valor que têm, sabem aquilo que têm que fazer e o Luan é um bocadinho, digamos que alguém que nós admiramos, alguém que ajudou o Palmeiras, alguém que venceu uma Libertadores, alguém que todos os dias luta para ser melhor, porque ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, os meus jogadores sabem que não são perfeitos, mas sabem que têm que ter esse espírito e essa vontade de querer melhorar. Tá aí, Paulo, vocês são muito... dramático. Mas olha só, eu dou toda a razão ao Abel, mas não somos nós que inventamos o fado, né? Porque não existe nada mais dramático do que o fado, né? É verdade. Agora, então, tem alguma coisa aí na nossa origem também, né, Paulo? A gente pode ter herdado isso aí. Exatamente. Né? Eu acho que eu trocaria a palavra dramático por exagerados. Eu acho que hoje, ultimamente, às vezes, há muito exagero e pressa nas análises, né? Então, aquele negócio de ou é a glória ou é a decadência total. E eu acho que a gente muitas vezes trafega nisso. E ele aí revela algo muito interessante. O papel do técnico, entre outras questões, é também de dar um respaldo ao jogador. Fazer com que o jogador... O Pedrinho pode falar disso muito melhor do que qualquer um de nós. Porque nós sempre tivemos do lado de cá do balcão, né, Marcelo? Nós somos a imprensa. E o Pedrinho, certamente, passou por situações onde, às vezes, ele certamente deve ter dito assim, cara, eu estou sendo massacrado. Hoje ainda tem um probleminha a mais, né, PC? Isso aqui, ó, telefone, rede social. Porque o programa, ele pode tirar, não assistir... Mas pegou o telefone, vem um bombardeio e a gente sabe que a rede social maltrata e maltrata forte. Então, e corneta o próprio jornalista também. Acho que hoje ninguém está poupado não, Paulo. Tá todo mundo... Não, ninguém está salvo. Ninguém está salvo.
Vamos deixar muito claro. Agora, os portugueses são conhecidos pela sinceridade. Muitas vezes a gente faz até equivocadamente, na minha visão, piadas sobre a sinceridade e objetividade dos portugueses nas suas falas. E eu acho que o Abel está contribuindo muito para o futebol brasileiro, porque ele é sincero. Ele diz coisas que muitas vezes outros técnicos brasileiros, por temor na reação, não dizem. São mais cautelosos, são mais contidos. Ele não. Ele, quando quer falar do calendário, ele vai lá e expõe a opinião dele, assim como expõe a opinião sobre como ele acha que um jogador, no caso o Luan, que foi massacrado pelo aquele gesto equivocado na primeira partida com o Grêmio, que ele agrediu o Diego Souza e foi expulso, e poderia ter comprometido ali o resultado do Palmeiras. Mas, enfim, eu acho que ele está contribuindo para o futebol com esse tipo de entrevista. Gostaria até que outros técnicos também exercessem essa sinceridade, e acho que muitas vezes não exercem por temor do que vai acontecer na sequência, Marcelo. Eu gosto da solução que ele propõe, que é tentar diminuir a importância do que se fala sobre você, né? Agora, realmente, no modelo que nós temos hoje, de consumo de redes sociais, como disse o Pedrinho, né? O celular, a opinião parece que te acompanha o tempo todo, né? Cada um tem a sua maneira de lidar. Eu, por exemplo, não tenho perfis abertos em rede social e não tenho alerta também. Meu celular não fica fazendo plim-plim, até porque, né, por causa do Você é um homem feliz. Tem que tirar... Eu não sei, posso estar perdendo alguma coisa, Paulo. São decisões que você precisa tomar. São tomadas de decisão. Tomadas de decisão. Tema do nosso programa de hoje. Bom, mas eu concordo. Acho que realmente quem está exposto hoje, né, publicamente, é difícil até alguém não estar exposto publicamente. Alguns estão mais, né, como jogador de futebol. É que, claro, né, gente, jogador de futebol, diferentemente de outras profissões que possam ter um caráter de maior publicidade, como a nossa, de jornalista, eles estão diretamente expostos, né, Pedrinho? Nessa temporada, não tem a torcida. Mas muitas vezes o que se fala aqui ou o que se fala aqui pode ser levado diretamente para dentro de campo pelo grito da torcida, que é capaz de desestabilizar o jogador. E individualmente pela questão emocional, né, Barreto? Se você começa a ler que você não é bom, que você é ruim, que você prejudicou a equipe, que você está num momento horroroso, você começa a acreditar nisso, porque... Eu sempre uso essa frase, as pessoas associam o atleta de futebol, que é a minoria que ganha bem, que tem coração de gelo, que você pode falar qualquer coisa que ele não sente, que ele não se comove, que ele não tem o emocional. Por isso, eu acho que nesse momento de final, principalmente, eles têm que largar um pouquinho a questão da rede social, se concentrar no que tem que fazer dentro do campo para entrar realmente focado. Por falar em tomada de decisão, a decisão sobre a substituição do Luan já está tomada, ela é praticamente automática, entra o Empereur, que já teve essa responsabilidade em alguns outros momentos, né, Pedrinho? Ele tem uma decisão pela frente, mas é uma oportunidade única para o atleta. Eu acho que ele jogou pouco, teve poucas oportunidades, atuou, mas você jogar uma decisão. E tem uma frase que os treinadores falavam que a foto do time do primeiro jogo não é do último. E é o que pode acontecer. Então é uma oportunidade única, vai ser um jogo pesado para ele, né? Um jogo duro, um jogo que tem um cara difícil de se marcar, que é o Diego. Provavelmente o Grêmio vai ter que sair um pouco mais, coisa que não fez nem na semifinal contra o São Paulo, né? Mudou o seu jeito de jogar, baixou muito a marcação para usar a velocidade, que não era característica desse time do Renato. O Renato sempre gostou de propor o jogo. E pelas circunstâncias do primeiro jogo, vai ter que sair um pouco mais. Então, provavelmente, ele vai ser exigido ali, até porque tem a dúvida do Renato, se vai usar o Ferreirinha, se não vai. Mas ele esteve num dos grandes jogos do Palmeiras do ano, né? Os 3-0 sobre o River Plate em Buenos Aires. E assim, o River Plate não tinha ali naquele jogo a pressão do resultado, mas jogava em casa, é um time tradicional. Tinha que propor o jogo. Então, e foi o jogo que o Palmeiras desejou, né? De usar a velocidade no contra-ataque. Não foi um jogo... Todo mundo falou, que jogo do Palmeiras? Eu acho que não foi um jogo espetacular, foi um jogo cirúrgico. O Palmeiras foi cirúrgico naquilo que ele tinha que fazer. O River tem um jeito de jogar mesmo amassando o seu adversário e o Palmeiras usou muito bem o contra-ataque, como está se tornando uma característica dessa equipe. Paulo, peça importante nessa transição aí é o Rafael Veiga, que está vivendo uma temporada de altos e baixos, né? Ele teve momentos assim que parecia que estava totalmente encaixado no time, que era o cara para a posição, depois voltava a ser criticado. Ele teve um período muito bom no Campeonato Brasileiro, na reta de chegada da Libertadores, e ele caiu muito no Mundial de Clubes. Mas olhar só para ele
só para o seu desempenho no Mundial de Clubes, seria até injusto, porque eu acho que todos os jogadores do Palmeiras renderam abaixo do que eles poderiam render nesse Mundial de Clubes. O desafio desse tipo de jogador, como o Rafael Veiga e como até um outro companheiro de meio de campo dele, que é o Zé Rafael, é manter uma regularidade, mas manter uma regularidade em alta. O Rafael Veiga, pelo seu estilo, por ser aquele jogador, usando uma expressão dos dias atuais, que com um passe pode quebrar uma linha de marcação, ele é muito importante. É o tipo de jogador cada vez mais necessário pelo seu perfil para uma equipe. Ele estando num bom dia, certamente é um ponto altamente favorável para a equipe do Palmeiras. Me parece, pelo que eu vi no jogo passado, que pode vir a ser esse jogador a fazer a diferença pela qualificação que tem no passe. Eu sempre brinco, Marcelo, Pedrinho, quem nos acompanha, dizendo que o bem mais precioso que existe no futebol é o passe, porque o passe pode desestruturar qualquer linha de marcação. É claro que você tem o drible desconcerta, mas o passe é algo fenomenal dentro do futebol, como é no basquete, por exemplo. Então o Rafael Veiga tem essa qualidade. Vamos agora falar do Grêmio. O Fernando Becker tem as informações do time de Renato Portaluppi. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. O Grêmio chegou à capital paulista hoje por volta das 2:45 da tarde. A delegação estava em Atibaia desde quinta-feira e por lá fez 2 treinos. O de ontem, o técnico Renato Portaluppi começou a encaminhar a equipe que vai enfrentar o Palmeiras e pode ter aí até 3 novidades em relação àquela que começou o primeiro jogo no fim de semana passado lá em Porto Alegre. Na lateral direita, o garoto Wanderson pode estar ganhando a posição do Vitor Ferraz. No meio-campo, há uma possibilidade do Lucas Silva começar na vaga do Jean-Pierre, que não vem tendo bons desempenhos nos últimos jogos. E no ataque, bom, o Ferreirinha está em boa fase. A torcida até já fez campanha lá em Porto Alegre para o Ferreirinha começar a partida. Pois o garoto pode iniciar no lugar do Alisson, ali do lado direito, ou até mesmo no lugar do PP, lá do lado esquerdo. O Renato trouxe aqui para São Paulo 34 jogadores. Estão aqui até mesmo aqueles que não podem atuar contra o Palmeiras. Casos do zagueiro Jeromel, que está machucado, do atacante Luiz Fernando, que além de estar machucado, também não pode atuar porque já jogou pelo Botafogo nessa Copa do Brasil. E também o chileno Pinares, que não foi inscrito a tempo de participar da competição. O retrospecto do Grêmio no Allianz Parque é positivo. Olha só, desde que o Palmeiras inaugurou a nova casa, o Grêmio não perdeu lá dentro. E para encerrar aqui de São Paulo, o negócio é o seguinte, para quem curte superstição, para quem acredita em superstição, esse hotel aqui onde o Grêmio está hospedado foi o mesmo hotel que acolheu a delegação gremista em 2009, quando o Grêmio veio a São Paulo enfrentar o Palmeiras pelas quartas de final da Libertadores da América. Naquela oportunidade, o Grêmio tinha perdido o primeiro jogo na Arena. E aí tinha que reverter o resultado aqui. E acabou vencendo por 2-1, classificou a semifinal da Libertadores para enfrentar o Flamengo. Portanto, para quem acredita em superstição, isso aqui é um prato cheio, tá certo? Um grande abraço para vocês e bom programa. Valeu, Becker. Aí está o campinho do Grêmio com as possibilidades trazidas aí no boletim, né? Vitor Ferraz ou Wanderson, a torcida está cobrando o Wanderson. O Renato firmou o Paulo Miranda ali ao lado do Kahneman, foi contestado também, né? Diogo Barbosa na lateral esquerda, essa dupla aí de Matheus Henrique e Maicon deve ser mantida. E esse ataque aí com Alisson, aliás, essa linha de 3 no meio de campo, né? Com Alisson ou Ferreirinha, né? Jean-Pierre, PP e Diego Souza vão jogar, mas a torcida do Grêmio só quer saber se joga o Ferreirinha, Pedrinho. E também tem uma dúvida no Jean-Pierre com relação ao Lucas Silva, né? Renato tem batido nessa tecla também, ele botaria um volante a mais, porque... E aí solta quem? O Matheus Henrique? A questão do Jean-Pierre, ele é muito talentoso, Barreto, muito. Só que ele tem uma dinâmica de jogo que, às vezes, se ele não fizer a diferença, ele vai ser muito questionado. Ele tem um jogo muito parecido, muito próximo com o do Luan, que está no Corinthians, que era do próprio Grêmio. E aí a gente pode remeter ao Ganso também? Sim. De não ter acompanhado a velocidade do jogo de hoje, apesar do talento inquestionável. E aí ele tem que se adaptar. Ele tem vindo muito jogar numa zona de conforto, buscando a bola nos pés dos volantes, saindo daquele confronto, daquele jogo entre linhas. Eu vejo até uma possibilidade no futuro dele ser um segundo volante.
Porque ele tem uma boa estatura, ele tem um bom passe. Falava-se isso do próprio Ganso Exatamente. também, né? Poderia ser isso. E é o que a gente vê hoje no Gerson, por exemplo. Sim. Que não é um jogador tão rápido, É isso. mas como ele sai com a bola de trás, né, Paulo? Isso aí. Cabeça em pé, ele E aí tá mais no você ritmo do colocar jogo. outro cara na frente, entre linhas, e ele achar esse passe por trás e entrar num modelo de jogo onde ele vai ficar mais tempo com a bola do que ficar correndo atrás do adversário. Porque se ele ficar de segundo volante correndo atrás do adversário, aí também não dá. Então, assim, é muito talentoso, mas ele não muda a velocidade. Nem para dar um pique, nem para dar um trote, é sempre o mesmo ritmo. E o futebol hoje exige algo diferente. Então, existe essa dúvida também do Renato. E o Ferreirinha, é até compreensível se o Renato não começar. Porque ele é o cara que pode ser a substituição. Pode tacar o fogo no jogo. Tacar o fogo. O treinador pensa muito nisso. Pegar o né? marcador com cartão amarelo. O treinador pensa muito nisso, de ter um cara para entrar no jogo, né? Se ele já começar com o Ferreirinha, mas já está se destacando. Esse aí que pode ajudar muito, o PP caiu um pouquinho de produção, mas é muito talentoso. Mas não é aquele caso que você me contou de treinador que dizia que ia te botar no banco para te botar no segundo tempo e parecer que mudou o jogo. Não é isso não, né? Não, tem também isso, que ele sabe que pode começar que ia dar resultado, mas ele botava no segundo para dizer que mexeu no jogo. Marcelo, Fala, Paulo. essa observação que o Pedrinho fez sobre o Jean-Pierre, acho que ela dá uma breve conversa pelo seguinte: você tem ali o potencial de um grande jogador. Agora, isso vai depender do próprio Jean-Pierre. E muitas vezes, quando o Pedrinho diz que ele volta, se aproxima dos volantes e cai numa zona de conforto, ele está, até esse momento, tomando a decisão errada. Porque quando você procura a zona de conforto para jogar, primeiro, o teu jogo não é tão produtivo assim. Há tempos o jogo do Jean-Pierre deixou de ser produtivo para o Grêmio. Porque você olha, ele está do lado do Mateuzinho, ele está do lado do Lucas Silva, recebe, dá um passe e cadê a dinâmica? Você citou o Ganso, talvez o Ganso tenha estacionado na carreira exatamente porque houve um momento em que ele se conformou com aquela situação. Jean-Pierre é jovem, altamente promissor e tem que absorver, tem que tomar cargas de inconformismo, tem que chegar e dizer assim, pô, não está legal isso aqui, eu não estou indo bem, eu posso render mais. O exemplo do Gerson é perfeito. O Gerson hoje, para mim, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, deveria ser titular da Seleção Brasileira. Por quê? Porque houve uma mudança de posição e o Gerson tem essa coisa do inconformismo. E o Jean-Pierre, na minha visão, está no momento de impasse na carreira sobre, na verdade, o que ele vai querer daqui para frente. Né? O PP que a gente mostrou ali recebeu crítica até do Renato, né? O treinador. Pelo visto, vocês vão ter que tomar uma decisão aí também sobre o PP. Você imagina o cara em casa ouvindo essa sirene. Essa sirene, para apresentador eventual, para quem faz plantão, ela ainda dá susto. Mas é para sair do muro? Com quem será o campeão da Copa do Brasil? Achei que era alguma decisão sobre o PP que estava sendo criticado. Esse sai do muro não me pega não, Barretinho. Não, isso aí é para... Mas pode? Eu tenho isso aí é para ferrar ouvir aqui da direção do programa. Pode não sair do muro? Eu prefiro o teu, o do PP. A questão do Ferreirinha entrar ou não, depois a gente sai do muro. Mas a questão do Ferreirinha, eu acho que o Renato... Ele está dando aquela encerada primeiro para depois ver se ele escapa do muro. Porque o Ferreirinha, ele é um menino em formação ainda, tecnicamente e fisicamente, né? E quando o Renato utiliza ele sempre no segundo tempo, ele tem muito mais ações ofensivas do que preocupações defensivas. O Alisson, quando inicia o jogo, ou o PP, que já tem mais força, eles têm que fazer um vai e vem ali muito grande, que é uma função hoje dos extremos, né? E o Ferreirinha, quando entra, ele só entra com a obrigação, teoricamente, de atacar. Se ele iniciar o jogo e o Grêmio sofrer marcando, você tem um desgaste muito grande desse jogador fazendo uma função difícil. Com relação a não fique em cima do muro, eu vou ficar, porque assim, é um jogo aberto, a gente está falando de um treinador muito vitorioso, que é o Renato Gaúcho, acostumado a competir. O Palmeiras tem uma vantagem muito interessante, né? Se você olhar friamente, as duas equipes não vivem um bom momento técnico. Já tiveram melhores. E os números não são bons para sair do muro também, não, sabia? O Grêmio se dá bem no Allianz Parque, assim como o Palmeiras costuma se dar bem na Arena do Grêmio. E esse tipo de estatística, mesmo que assim, o Allianz Parque é um estádio novo, né? E a Arena do Grêmio também. Mas mesmo assim, entre times grandes,
É difícil você levar vantagem na casa do adversário. Tem essa estatística. E tem aquela história de 2019, que o Grêmio já ganhou fora depois de ter perdido em casa. E tem a questão do modelo de jogo. O Palmeiras prefere o contra-ataque, o Grêmio precisa da vitória. Então, assim, são coisas que vão encaixando, mas é muito difícil de você cravar uma final dessa. Vai sair, Paulo? Ou vai ficar? Não vou sair, não, vou ficar no muro. Vai porque, ficar? na verdade, rapaz. Vou ficar no muro, porque você tem tá mais pro Palmeiras por causa do primeiro jogo. Agora, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ler no GE. Globo uma ótima entrevista do Renato. Ele acabou de renovar o seu contrato com o Grêmio, onde ele reconhece que o Grêmio não está rendendo o que pode render, e que espera que nesse jogo o Grêmio jogue mais. E aí é que está uma questão, não é? Está querendo ficar em cima do muro e não se posiciona. Não, são duas equipes, não há uma disparidade entre uma equipe e outra. O fato do Palmeiras ter vencido no primeiro jogo, é claro que deixa o Palmeiras mais próximo do título, joga por um empate, mas isso na hora que a bola rolar, dependendo do desempenho da outra equipe, eu só espero mesmo, Marcelo, assim, na boa, é que a expectativa que a gente cria em relação à final, ela se confirme, porque nós criamos, por exemplo, uma grande expectativa em relação à final da Libertadores e ela não se confirmou. E eu estou meio cansado, não sei se vocês também, desse conceito que volta e meia é dito por vários jogadores e técnicos. Afinal não se joga, se ganha. Não, a gente não pode abrir mão de jogar, a gente tem que jogar. E eu espero que amanhã o que a gente tenha é um bom jogo de futebol, entendeu? O Flamengo e Inter, que não foi uma final, precisamente, mas era um jogo super decisivo, teve lá os seus elementos, né? Não foi um jogão, assim, mas... Foi agitado. Foi um jogo que tinha muita coisa para analisar. E o primeiro jogo dessa final também não foi dos mais travados, né? Esse ponto que o PC abordou é uma coisa que eu concordo muito, mas é muito difícil da gente mudar. Mas a gente não pode desistir, Barreto. Eu acho que a gente tem que bater nessa tecla. E isso é uma mudança até da questão do resultado. Eu acho que o resultado é para a torcida. O resultado, o clube precisa, é lógico, você precisa ganhar uma final, mas eu acho que se você jogar bem, você está mais próximo do que se você jogar mal e ganhar numa casualidade. Aí parte de um compromisso geral, exatamente, né? De vocês da imprensa, da torcida, não ficar no dia seguinte e falar que adianta jogar bonito mas e perder a final. Semifinal da Copa do Brasil entre São Paulo e Grêmio, o Renato abriu mão da sua ideia de jogo, né? Porque eu acho que no confronto de ideias, naquele momento, o São Paulo ganharia do Grêmio se o Renato vai para o jogo. Ele abre mão porque ele é um jogo de mata-mata. Né? Ele jogou um jogo que não é o jeito dele, marcando mais atrás, e jogou por uma bola e conseguiu a classificação e está na final da Copa do Brasil. E a torcida do Grêmio está comemorando isso. Feliz, é verdade. Muito bem, está na hora de fazer mais um rápido intervalo aqui no Troca de Passe. Voltamos já falando da vitória do Flamengo no Campeonato Carioca. César Vasconcelos participa conosco. Vamos então mostrar os melhores momentos da vitória do Flamengo sobre o Macaé. 100% de aproveitamento da garotada, Pedrinho. Só o Flamengo até agora está se dando tão bem assim com o seu time. É sub-20, né? Não sei se nesse jogo mudou alguma coisa, mas no primeiro a média era de 19. A média de idade do time era de 19,5. Eu achei que fosse até ter uma mescla com aqueles jogadores que não vinham jogando muito, Vitinho, né? Não, só o Michael é que pediu, né? Exatamente. Para dar até ritmo para esses jogadores que vão ser importantes para a temporada. Agora, o Flamengo, o Fluminense, o Vasco, o próprio Botafogo, eles têm uma base muito forte, Barreto. É muita qualidade técnica. Só que você tem que estimular isso, né? E acabou que, por tudo que aconteceu na temporada, pandemia, você está tendo oportunidade e dando oportunidade para esses meninos. A gente sempre usa uma frase, fazendo uma referência ao Santos, no Santos revela muito, mas será que também não há uma procura também maior dos meninos, porque sabe que lá eles são utilizados? Vira referência, né? Exatamente, mas é um time que tem um trabalho de base muito interessante no Rio de Janeiro. Rodrigo Muniz, falou-se tanto no Rodrigo Muniz por causa da recomposição, Paulo, lembra? Quando o Rogério botou ele em campo, botou o Pedro, mas ele se destacou aí pela bola aérea e não pela questão da recomposição, né? Mas antes de falar do jogo, eu só queria fazer uma menção, o Barreto, Pedrinho, quem está nos acompanhando agora. Linda essa camisa que o Flamengo estreou hoje, fazendo inclusive menção ao octacampeonato. É muito bonita, é de extremo bom gosto, aquela de deixar o torcedor enlouquecido para querer comprar. Quanto ao jogo, o domínio do Flamengo foi amplo, geral e restrito, Marcelo. O Flamengo perdeu pênalti, mandou bola na trave.
não deixou em nenhum momento, vou usar aqui uma expressão bem chavão, o Macaé sequer gostar do jogo, se animar para gostar do jogo. Rodrigo Muniz muito bem no posicionamento, bolas bem cruzadas, e eu acho que você vai dando a esses jovens jogadores segurança, vai encorpando, e com detalhe, diferentemente de outros tantos clubes, eles não receberão uma carga de responsabilidade ao longo da temporada que muitas vezes impede que esses garotos decolem. Isso acontece em muitos outros clubes e alguns respondem bem, outros não conseguem responder. Como o Flamengo tem um elenco principal muito forte, esses jovens são usados gradativamente, né, Marcelo? Verdade. E os melhores resultados vieram até agora dos jovens do Flamengo, né? O Fluminense e o Vasco estrearam com derrota, o Botafogo... Não. O Botafogo empatou. Isso mesmo. Importante também que o Mauricinho, que está comandando a equipe, trabalha na base, trabalha muito bem e tem toda a carta branca ali para poder fazer o que ele quer. Conhece os jogadores, sabe como escalar, enfim. Tem muita gente dizendo que essa poderia ser a salvação dos estaduais, né? Fazer o estadual durar mais tempo. Os times grandes manteriam essa solução de escalar os garotos, né? E se a gente não tivesse nesse momento de pandemia, a torcida iria, Barreto. Ainda mais chegando na reta final do Carioca. Então não deixaria de ter torcida porque vai jogar com um time sub-20, enfim. Trainee. A torcida não está indo ainda, Paulo. Trainee. A torcida não está indo ainda, mas parece que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, mais uma vez, né? Eu escrevi até minha coluna do Globo sobre isso. Eu me senti em março de 2020, porque é a mesma coisa, né? As pessoas discutindo as pessoas, quando eu digo as pessoas envolvidas com futebol, discutindo se deve ou não deve haver jogo, e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro conversando com os clubes sobre se deve ou não deve haver público nos estádios e querendo que haja a partir do Fla-Flu. A ideia aí, Paulo, é fazer um protocolo parecido com o Jogo Seguro, que foi um protocolo que funcionou, né? O Campeonato Carioca no ano passado voltou mais cedo e terminou sem grandes incidentes de saúde pública, mas ampliar esse protocolo para a arquibancada, para que um número limitado de convidados pudesse entrar. A minha pergunta na coluna é a que eu faço para você agora. É hora de falar nisso? Pode até dar certo, eu não discuto que possa dar certo, mas o momento é para falar de volta de público aos estádios? Ô Marcelo, a semana termina com uma média de morte de 1.455 pessoas. São 1.455 famílias que estão chorando pela partida dessas pessoas. Então, eu acho essa discussão absolutamente inoportuna, desnecessária. Tudo bem, nós passamos por um momento no país de ausência de sensibilidade de muita gente, de naturalização de perdas de vidas, como se isso tivesse que ser tratado de uma forma muito normal, ignorando a dor que isso provoca. Eu tenho amigos que partiram, você tem amigos que partiram, o Pedrinho tem, todas as pessoas que estão aí no controle, enfim, quem não está nos acompanhando tem sempre uma história triste para contar. Não é o momento de você vir com essa discussão. Muito pelo contrário, é o momento de ter sensibilidade. E não adianta invocar que temos um protocolo altamente seguro, porque faremos testes. Não é disso que se trata. O que se trata no momento é de ser humano, é de ter sensibilidade, é de olhar para o outro e se solidarizar, é de dar exemplos. Tudo bem que dar exemplo está ficando artigo raro em quem deveria dar exemplo. Mas nesse momento, Marcelo, eu acho a discussão absolutamente inoportuna. Ela teve, como você vai observar nas suas sempre brilhantes colunas no Globo, no ano passado, só que daquele ano passado para esse ano, Marcelo, a situação piorou muito, mas piorou também a falta de sensibilidade das pessoas. Paulo, só antes de me despedir de você, porque no próximo bloco teremos o Sálvio ocupando a janela, quero registrar que Fluminense, Botafogo e dessa vez também o Vasco já se manifestaram contra a ideia. No ano passado, Flamengo e Vasco ficaram a favor, Fluminense e Botafogo contra, né? Aliás, Fluminense e Botafogo não queriam nem voltar com o campeonato no ano passado, né? Perderam essa, mas ganharam a do público nos estádios, só o Flamengo ainda não se pronunciou. Valeu, Paulo, até a próxima. Olha, sempre um prazer estar acompanhado dessa dupla aí de dois craques. Valeu, saúde! Hora do intervalo no Troca de Passes, voltamos já.
para responder se foi ou não foi, Salvio Spínola já está com a gente. Tudo bem, Salvio? Ô Barreto, Pedrinho, boa noite, tudo bom? E bacana o debate do primeiro bloco lá do Pedrinho com o Roger, todos vocês aí, bola descoberta. Sabe que isso passa pela arbitragem, Pedrinho. O árbitro o assistente está desconcentrado, não está atento de uma bola longa como essa, é o erro. Barreto falou do zagueiro amigão do Bandeirinha. Bandeirinha gosta do zagueiro que fica lá atrás e hoje não tem mais isso no futebol, não. Zagueiro dando condição. Por mais que o Luiz Felipe hoje deu condição para o Pablo, né? Facilita para ver a linha, né, Salve, pro Bandeira, né? Facilita. Barreto, você sabe? Você sabe que eu trabalhei com muitos bandeirinhas, e aí tinha o zagueiro que ficava atrás dando condição, e aí a gente ia dar uma bronca, uma advertência verbal, às vezes até mostrar um cartão amarelo. Chegava no intervalo, o bandeirinha experiente chegava e falava assim, não dá bronca no zagueiro, não mostra cartão nele, não. Ele é meu amigo, ele que facilita o meu trabalho, ele dá condição para o atacante. Deixa ele aí que ele me ajuda. Salve, agora vivemos outros tempos de VAR. E o nosso primeiro assunto é justamente a cabine que está sendo usada para o VAR no Campeonato Paulista, que, aliás, é o único estadual, né, Salve, que tem o VAR desde a primeira rodada, né? Desde a primeira rodada, é o único estadual. A Federação Paulista estreou hoje, na terceira rodada, não conseguiu na primeira e na segunda, por conta de problemas técnicos, e hoje começou a funcionar o VAR centralizado, Barreto. A central do VAR, nós temos a central do apito e a Federação Paulista tem a central do VAR. Exatamente, a central do VAR funcionando na sede da Federação Paulista, com uma tecnologia melhor, com fibra ótica, reduz custos, muita vantagem, muito benefício traz isso para o VAR, capacitação para os árbitros, melhor treinamento, árbitros que trabalham no sábado, trabalham no domingo, pode repetir no trabalho, e essa é a cabine funcionando na sede da federação, é uma evolução e é o modelo que foi adotado na Copa da Rússia. Na Rússia teve a central do VAR e a Federação Paulista implantou a partir de hoje e funcionou bem, Barreto. Nos dois jogos, no clássico. Mas não teve trabalho também, né? Não teve. A Federação Paulista adota uma linha de intervenção baixa do VAR, né? A Federação Paulista adota um critério de VAR, como é o seu protocolo, está tentando adotar esse critério de pouca intervenção do VAR, usar quando for erro claro e óbvio. No Campeonato Mineiro não tem VAR e teve um pênalti discutido na vitória do América Mineiro, que dorme líder do campeonato. Salvio, o que você vai mostrar pra gente aí? Bem polêmico, Barreto. A gente vai ver aí, Pedrinho passou muito por esse tipo de lance. A gente vai dar uma olhada lá. É um jovem árbitro, André Luiz Bento, e aí é o Rodolfo que recebe a bola. Ele está muito próximo. Você vê que os jogadores do Pouso Alegre estão lá. E tem o carrinho do Robson, mas eu vejo o Robson tomando todo o cuidado, todo o zelo. E essa imagem ela é até muito mais clara, Pedrinho. Olha, ele recolhendo a perna. O zagueiro do Pouso Alegre recolhe e em nenhum momento eu vejo o contato. O Sandro Ritt trabalhou na central do apito, até comentou que não marcaria esse pênalti. Eu também não marcaria esse pênalti. Eu vejo o zagueiro do Pouso Alegre, tenta dar o carrinho, mas o tempo todo recolhendo. Eu vejo que o atacante do América poderia seguir com a bola. Depois, para mim, tem até um efeito atrasado a queda do zagueiro do América. Eu não marcaria esse pênalti, mas carimbei como polêmico, Barreto. Polêmico, é? Caramba, o Salvo foi generoso. Só queria dizer o seguinte, o Pedrinho nunca deu essa dobradinha de joelho na carreira dele, hein? Eu dei muito, mas Mas melhor, né? Eu enganava melhor. Essa aí, não. Essa aí tá mais para o nosso prêmio Alberto Roberto, que a gente oferece lá no Redação Sport TV. Salve, Eu ia te perguntar sobre o novo critério de mão na bola e bola na mão, mas não dá tempo não, tá? Tá acabando o programa, então só quero informar que Vasco e Volta Redonda vão empatando em 0-0 pelo Campeonato Carioca e o Cruzeiro vai vencendo a URT por 1-0 pelo Campeonato Mineiro. Salve, obrigado pela participação no Troca, um abraço. Vai ter muita polêmica também. Boa noite, um abraço a todos. Vou precisar de aula particular de vocês, preciso atualizar meu caderninho. Pedrinho, obrigado pela companhia no Troca de hoje. Estaremos de volta amanhã, depois da final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio, às 8 da noite. Até lá.